Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Paz de TDAH. Hoje eu vou conversar com a Paula. Paula é mãe do José Antônio, que tem 6 anos. Eu vou beber uma aguinha aqui, porque a minha voz ainda não voltou. E acho que não vai voltar tão cedo. Sejam bem-vindos! Segundou, minha gente! Segunda-feira é o Dia Mundial de Começar de Novo. É o Dia Mundial de fazer diferente. A gente sempre deixa tudo pra segunda-feira, não é mesmo? Segunda-feira eu volto pra academia, segunda-feira eu volto pra dieta, segunda-feira eu vou me dedicar mais ao trabalho. Ai, segunda-feira eu vejo isso daí, segunda-feira eu resolvo. Quem nunca, ou melhor, quem sempre? Quem deixa sempre tudo pra segunda-feira? Segunda-feira a gente vê o que faz. Pois bem, segundou. A segunda que você tanto esperava ou não esperava, ela chegou. Sabe por que a gente deixa tudo pra segunda-feira? A gente deixa tudo pra depois? Porque o depois não existe, não é mesmo? Quando você adia a decisão de fazer uma dieta, de se matricular na academia, quando você adia a decisão de fazer algo diferente, é como se você estivesse dizendo pro seu cérebro: fica aí na zona de conforto. Fica aí economizando energia. Vamos deixar pra depois. Depois você resolve isso daí. Depois é muito melhor. E o seu cérebro, que é por si só preguiçoso e vai, claro que sempre ele vai procurar economizar energia, ele vai adorar essa decisão de adiar as mudanças que você tanto deseja, adiar os planos que você precisa colocar em prática. Quanto mais você adia, mais você senta na cadeira confortável da zona de conforto. E vou te dizer que essa cadeira, ela é muito confortável, ela te abraça. E ela diz assim, no seu ouvido: fica aqui na zona de conforto. Mudar vai dar trabalho. Vai ser difícil fazer diferente. Vai ser difícil lidar melhor com o TDAH do seu filho. Vai levando. Com o tempo as coisas se ajeitam. Com o tempo você aprende. Ou melhor, com o tempo o seu filho melhora. Porque a filha da amiga do meu vizinho melhorou com o tempo. Então você também vai melhorar com o tempo. Seu filho também. Fica tranquila. Com o tempo ele resolve tudo isso aí. E aí você senta nessa cadeira do conformismo, na cadeira da zona de conforto, se acomoda e não sai de lá nunca mais. Pelo amor de Deus, gente, faça isso não. Faça isso com você, não faça isso com seu filho, não faça isso com a sua vida. Segunda-feira chegou para mostrar que sim, existe sempre uma segunda-feira, existe sempre um novo dia. E a gente deve fazer diferente hoje, agora, nesse minuto. Porque hoje, agora, é a única coisa que nós temos como realidade. O futuro não existe, o futuro não chegou. E o que eu vejo acontecer com muita frequência é que as pessoas, ou elas vivem muito no passado e remoendo aquilo que aconteceu, aquilo que deveria ter acontecido, aquilo que deveria, a postura que você deveria ter tido, a maneira que você deveria ter agido, mas não agiu, não fez, não aconteceu, não falou, não se posicionou, portanto, aceita. O seu passado existe e ele constitui você como ser humano. Só que você não tem condições de mudar o passado. Ninguém tem esse poder. Ninguém muda aquilo que aconteceu. Você só muda hoje, o seu dia de hoje. Você só tem possibilidades de mudar o seu presente. E o seu presente não é essa semana. O seu presente é hoje. É esse instante. Não é a noite, é hoje esse instante. O seu presente não é amanhã, é hoje esse instante.
Se você não souber fazer diferente no presente, você vai continuar vivendo, remoendo um passado. Um passado onde você não agiu, um passado onde você não mudou a sua postura, um passado onde você não fez nada. Porque ontem já é passado. Hoje de manhã já é passado. Aliás, meio-dia, a hora que eu entrei nesta live, já é passado. Nós só temos a beleza do instante para transformar as nossas vidas. Aproveita a beleza do instante da sua vida para fazer diferente. Hoje é segunda, tá aí um novo dia para você fazer diferente, para você construir um novo conhecimento, para você mudar, para você lidar de uma forma mais leve com o TDAH do seu filho. Faça diferente agora. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho é uma oportunidade gigantesca para você fazer diferente. Hoje, agora. Aproveita que você chegou até aqui, segunda-feira, e faça diferente. Se você quiser saber mais informações, comenta aqui, eu quero. Vou até colocar aqui um comentário fixado para saber mais informações sobre o curso. Comenta aqui, eu quero. Eu quero. Aí. Vou publicar e vou fixar o comentário. Então é isso, gente. A oportunidade tá aí. Se achegue que vai ser o maior prazer do mundo te ajudar nessa jornada. Hoje eu vou conversar com a Paula. Paula, você já tá por aí? Grita eu. Me mostra onde você está para eu chamá-la para esta conversa maravilhosa. A gente vai bater um papo hoje. A Paula é mãe do José Antônio. O José Antônio tem 6 anos. A Paula é aluna do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Paulinha. E ela vai contar um pouquinho os desafios e todas as suas transformações. Paulinha, te chamei. Aceita aí. Aí. Você tem que virar sua câmera, Paula. Aê! Oi, Paula, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, essa é uma oportunidade maravilhosa. Obrigada também por ter aceitado esse convite, vir aqui compartilhar sua história e todo o seu caminho até aqui. Obrigada, viu? Conta um pouquinho para todo mundo aqui que está nos ouvindo. Quem é você? Quem é o José Antônio? Como é que você chegou até aqui? Bom, eu sou a Paula, mãe do José Antônio, que tem 6 anos. O José é uma criança incrível, mas assim, desde que ele tinha uns 2 anos, desde até um pouco antes, eu via que tinha algo diferente nele das outras crianças, né? Eu via que ele era uma criança diferente. E quando mais ou menos entrou na pandemia, naquela época que tinha que estudar em casa, era muito difícil fazer ele se concentrar, apesar que ele estava no maternal naquela época, né? Mas fazer ele prestar atenção nas atividades, eu simplesmente não conseguia, né? Ô, Ele não Paula, o conseguia. pessoal tá pedindo para você abaixar um pouquinho a câmera para ver você, o seu rosto melhor. Aí, agora ficou perfeito. Agora ficou melhor. Então foi muito difícil esse processo, né? E, e eu li algumas coisas sobre o TDAH, mas nunca me aprofundei. Quando o José estava no pré, voltou às aulas, né? Ele passou pelo pré-1, eu fui chamada algumas vezes na escola pela professora eu sempre procurei participar bastante, porque ele tinha umas crises de nervoso e dificuldades de seguir regra, de ficar sentado na mesa, né? Todas
aquelas dificuldades que a gente já sabe, mas eu já tinha essas dificuldades em casa, porque o José era uma criança que eu não conseguia fazer ele fazer uma refeição sentado na mesa. Ele tinha que estar sempre andando, correndo. Então ele comia, tinha que ficar dando para ele assim, ele comia uma garfada, tinha que dar uma volta na mesa, na cadeira, na casa, voltava. Então, fora isso, ele começou com 2 anos e meio na seletividade alimentar, né? E foi todo esse processo. E aí no pré-2, aonde eu já estava querendo ir atrás, né? Assim, buscando que a escola podia me ajudar, para ir atrás de uma neuro, ou psicóloga. Aonde me deu o stand, assim, que eu falei, não dá mais para esperar. Foi que eu fui conversar com a professora numa reunião, e o José, ele sabia escrever o nome dele inteiro, só que o nome dele é grande, né? É José Antônio Maturana Alface Nevado. E todas as crianças escreviam e ele não. E aí a professora falou para mim, eu já desisti do José. Então, ouvir aquilo, assim, eu já desisti do José, Quantos anos como ele assim, tinha nessa época? 5 anos. Estava no pré-2. Ela quis dizer que ela desistiu de fazer ele escrever o nome dele, que ela não ia mais. Entendeu? Assim, ela desistiu. Tipo assim, deixa pra professora do ano que vem. E aí aquilo me doeu tanto, Paula, que eu falei, se a professora desistiu do meu filho, eu não vou desistir. Marquei na mesma semana uma consulta com a pediatra, pedi o encaminhamento para neuro. E naquela semana ele demorou mais ou menos um mês, ele conseguiu passar na neuro. E aí a neuro pediu alguns exames de sangue, alguns exames mais para saber se pela questão de medicação mesmo, né? Mas aí ela pediu o relatório da escola, pediu alguns relatórios para algumas pessoas que conviviam mais com ele preencher, teve uma conversa bem demorada comigo, conversou bastante com ele também, né? E aí laudou o TDAH. E aí eu saí de lá com a receita da Ritalina, que foi em fevereiro, já ia começar as aulas, né? Só que eu fiquei pensando, e aí, acabou? É só isso? É uma receita de uma medicação e Milhões de dúvidas, e agora o que eu faço com essa informação? é, e assim, quando eu te conheci, que aí eu comecei a acompanhar suas lives, que foi quando você deu aquelas 3 lives antes do curso, né? Que eu comecei a ver, gente, quanta coisa eu fiz errado com meu filho. Eu brigava muito com ele. Ele tinha crises de birra e às vezes eu dava uma chinelada. Às vezes eu brigava e falava assim, eu sou a mãe aqui, por que eu tenho que fazer? Porque eu sou a mãe, eu mando. Enquanto você viver nessa casa, você vai ter que fazer do meu jeito. E hoje eu vejo, gente, como assim eu estava prejudicando ele. Porque muitas coisas ele faz, e ele fazia, e ele ainda faz, porque assim, o remédio, ele é só uma formiguinha, eu coloco em tudo isso, mas ele não entendia por que ele agia daquele jeito, e eu prejudicava ainda mais. Tanto que hoje, esses dias, eu fui abraçar ele, que ele estava tendo uma crise, ele estava extremamente agitado, assim, muito agitado, porque ele saiu de um contexto da rotina. Então, ele chegou em casa, mas ele estava assim, ele pulava, ele corria, ele pegava um boneco dele e começava a socar, ele socou todas as almofadas, ele pegava a espada e começava extremamente agitado. Em outra situação, eu ia gritar com ele, eu ia brigar com ele. Eu peguei, ajoelhei no chão, falei, vem aqui, posso te dar um abraço? Aí eu abracei ele, abracei bem forte. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá tentando me acalmar, né? Ai, que lindo! E eu falei,
sim, filho, a mamãe quer entender por quê. O que que tá acontecendo? Aí, e daí a pouco ele falou, sabe o que que é, mamãe? Eu fiquei longe de você o dia todo. E eu senti saudades. Ele só queria chamar minha atenção. E Então olha, foi, isso é um ponto importante, né, Paula? Porque as crianças são capazes de fazer de tudo para chamar a atenção dos pais. tudo. Só que às vezes a criança, quando ela não é bem direcionada, ela não consegue expressar como José Antônio expressou: mãe, é porque eu fiquei longe de você e eu estou com saudades. Se nós não tivermos a postura de acolher, entender o que está acontecendo, a Sim, gente se perde nesse meio do caminho. Porque em outro momento você ia gritar, se descabelar, ia colocar de castigo, porque onde já se viu, olha que bagunça ele tá fazendo, né? Então, olha que importante que é acolher da maneira correta. E olha sim. o transtorno que você evita com esse simples gesto. É, pelas manhãs era o mais difícil para mim, porque acordar ele de manhã para ir para a escola era sempre um estresse. E agora que eu faço isso com acolhimento, mudou. E eu consigo, nós conseguimos fazer um trabalho aqui em casa com aquele quadro de recompensas. Então, agora ele consegue sentar na mesa, Olha só! comer bonitinho. E às vezes eu nem preciso pedir. Ele mesmo chama ele para comer, ou ele pede, mamãe, me dá um pedaço de bolo. Ele tá lá na sala. Aí ele fala, me dá um pedaço de bolo, eu corto, ponho o pratinho, ele mesmo já senta na mesa, que ele já sabe que é ali. E aí, às vezes, de fim de semana, ele pede, hoje eu posso comer na sala assistindo desenho? Falou, hoje é fim de semana, será que você deixa? Então, ele pede, mas agora ele faz isso sem fazer birra, sem fazer. Não vou falar assim que não tem mais, porque eu acho que é um trabalho, tanto que esses dias ele me falou, até quando eu vou ter TDAH? E aí eu tive que explicar para ele que isso ele ia levar pelo resto da vida, porque ele já sabe contar para as pessoas da Ferrari. Ele Esses dias ele encontrou uma amiguinha no parque, e aí a mãe da amiguinha me veio me contar, porque eles ficaram brincando longe, eu não fiquei vendo que eles estavam conversando. No outro dia, a mãe da amiguinha me encontrou na escola e falou que eles tiveram a seguinte conversa que a menininha contou para ela. Mãe, o José também tem TDAH. Ele me falou que tem TDAH, que dentro da cabeça dele tem uma Ferrari, e que ele também toma Ritalina, e que ele também está aprendendo a controlar a Ferrari dele sozinho, porque às vezes ela fica desgovernada. Olha só como ele já entendeu tudo. Percebe, né, Paula? Olha que diferença que é ter o conhecimento e saber como conversar com a Sim, criança a respeito do diagnóstico e saber o que dizer. Só que antes de você aprender, né, sobre como que eu vou contar para o meu filho, você precisa estar com isso muito tranquilo em você. Se você está desesperada com o diagnóstico, como você saiu, por exemplo, da consulta, com uma receita na mão, porque pelo que eu entendi, a profissional foi super cuidadosa ao fazer o diagnóstico, mas ela não deu muitas informações, e é o que acontece é, com a maioria dos profissionais. Eles têm exatamente. uma habilidade de explicar como é que funciona o cérebro da criança com TDAH, o que fazer a partir dessa informação. Não, o diagnóstico vem junto com uma receita e um até logo, até a próxima consulta. Sim, tudo isso eu fui aprender no seu curso, o tipo de TDAH, o que acontece no cérebro da criança, por que às vezes a criança age de um jeito, por que age de outro, o porquê da seletividade alimentar. Nossa, Paula, eu fiquei me sentindo, porque assim, eu cheguei a fazer, ele comeu obrigado, assim, você vai comer arroz, feijão, e vai comer, e ele vomitar, e assim, eu obrigar e não aceitar porque que ele não comia. E hoje eu entendo, filho, tudo bem que você não quer comer o arroz e feijão. E aliás, eu levei ele na consulta da pediatra agora,
e fazia tempo que ele não passava nela, e com laudo, tudo. E ela virou para mim e falou assim, tá tudo bem ele não comer, porque ele nunca teve anemia. Arroz e feijão, até porque arroz e feijão é aqui no Brasil, ela fala. Se você morasse em outros países, não teria o arroz e feijão. Então é a gente que coloca na cabeça que é obrigado a comer aquilo, né? É isso. Então hoje eu consigo. Tudo bem, filho, você não quer comer isso? O que você quer comer agora? Então eu não faço mais, ó, você vai ter que comer isso. Eu deixo ele escolher, porque ele tem o direito de escolher, Ele tem né? direito. Assim como com as roupas, ele não gosta de usar jeans. E às vezes eu comprava calça jeans, bermuda jeans. Não, você vai ter que usar porque eu comprei. Porque eu E ele não, porque eu sou sua mãe. E hoje eu entendo, assim, pra gente que é acostumado, que usa calça jeans, é normal, mas pra ele aquilo incomoda, aquilo é... Eu fiquei pensando, tadinho, quantas vezes eu deixei ele em desespero com aquela roupa e obrigando. E mais do que isso, Paula, mais do que tratar o José, porque se é hereditário, eu me comecei a puxar a minha infância, comecei a puxar todas as dificuldades que eu tive. E hoje eu fui me tratar. Então hoje eu estou me tratando, estou conseguindo me descobrir para poder ajudar melhor o meu filho. Então hoje eu estou me medicando para poder ter mais paciência, porque hoje eu desenvolvi uma crise de ansiedade e porque eu tive um TDAH não tratado, olha só. né? Então eu preciso ajudar o meu filho da melhor maneira para que ele não venha passar pelas mesmas dificuldades que eu tive, né? E eu explico para ele que não vai ser fácil muitas vezes, né? Às vezes que ele chega num lugar que tem algumas crianças que ele não conhece, ele é fácil de fazer amizade, mas às vezes ele se bloqueia e ele demora para... Então eu deixo ele no tempo dele, eu não falo mais, não, se você não for lá brincar, a gente vai embora. Tudo bem, filho, você quer ficar aqui sentado com a mamãe, olhando a paisagem? Na hora que você quiser ir brincar, você vai, entendeu? Então, eu mudei totalmente a minha postura com ele. Tem bastante coisa ainda que eu acho que eu preciso mudar, que a gente vai se aperfeiçoando, vai mudando os combinados. Às vezes um combinado não dá certo, você Refaz. muda, né? Então agora, por exemplo, se a gente vai num parque ou algum lugar, antes eu tinha muita dificuldade na hora de ir embora, porque ele tinha crise, ele não queria ir, agora eu chamo ele antes e falo, olha, daqui 10 minutos a gente vai embora. Para você entender, mamãe vai pôr aqui no relógio. Então eu ponho o timer, eu falo, quando eu te chamar que aqui estiver no zero, é porque deu hora de ir embora e a gente vai comprar pipoca e vai para casa, tá bom? Tá bom, mamãe. E agora ele entende. Mas eu tenho que pôr. Portanto que ele fala, você põe no timer, porque senão ele não entende o que é 10 minutos ou o que é meia hora, Dificuldade do manejo no tempo, exatamente. né? Que nem a minha irmã faz a lição de casa com ele. Aí ela ensinou para ele o ponteiro, quando estiver no 3 é a hora da lição de casa. E aí toda vez ele vai lá no 3, tia, já tá na hora de fazer a lição de casa. Que fofo! Então, ele mesmo faz. E o José ele é uma criança assim tão especial. Esses dias ele falou assim, mãe, para minha irmã ele falou, tia, quando eu crescer, eu vou inventar duas coisas. Ele falou, uma delas vai ser um remédio que ele fala que ele quer ser cientista para curar o câncer, porque ele já viu o avô morrer de câncer e a avó morrer de câncer. Ele fala para que pessoas queridas não precisem mais morrer de câncer. Outra delas, eu vou inventar uma comida que seja parecido com a carne, para que as pessoas não precisem mais matar os animais para comer. Gente, olha só. Porque o dia que ele descobriu, que ele virou para mim, eu nunca vou me esquecer desse dia. Ele estava na cadeirinha no carro, a gente eu dirigindo, e ele falou, mamãe, de onde vem a carne? E que eu falei para ele, esse menino ele chorou tanto, porque ele falou assim,
você já pensou, você ia querer que alguém matasse seu bebê para comer ele? Ele falou, e por que que a gente tem que matar o bebê, os bebês, os filhinhos das vaquinhas para comer? Então, assim, ele é uma criança que tem um entendimento muito Profundo grande, coisas, né? profundo das coisas, profundo. Com a espiritualidade também, ele é uma criança, ele virou um dia para mim, quando eu cheguei, não vou me esquecer, quando minha mãe morreu, ele tinha 2 anos e meio, ele ainda era mais novinho, não entendia, mas quando a bisavó dele, por parte de pai, morreu, eu cheguei chorando, e ele falou, por que você está chorando? A bisa faleceu, ela se foi? Porque ele já sabia que ela estava doente. Eu falei, se foi, ele me abraçou e falou, tá tudo bem, ela só foi morar em outro plano. A vida não acaba aqui. Então, ele me confortou. Agora, Eu acho. olha só, né? É muito importante você falar dessa sensibilidade do José, dessa maneira profunda de ver o mundo, as pessoas e assuntos que são difíceis de entender. A maioria das pessoas não entra em contato com esses assuntos porque é difícil de entender a profundidade mesmo que está por trás, né? Sim, E o que eu quero sinalizar aqui? Porque eu vejo isso acontecer com muitas pessoas e muito provavelmente as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas irão se identificar. E no curso eu falo isso, né? Sobre a gente nutrir o que a criança tem de bom. E às vezes a criança tem tantas coisas boas. Eu tenho certeza, Paula, que essa sensibilidade e essa maneira profunda de enxergar o mundo, as pessoas, as relações, isso vai fortalecer o José num nível que muito provavelmente ele vai ser um adulto que vai em busca de descobertas para o câncer, para a carne, para tantos outros temas. Porque isso está nele. Agora, se ao longo da vida as pessoas não nutrem o que ele tem de bom e apenas sinalizam as dificuldades, os defeitos, as características desafiadoras, o fato de ele não parar sentado para comer, o fato de ele, em alguns momentos, fazer birra e se descontrolar emocionalmente. Se você é a mãe que está ali só criticando, como você criticava antes do curso, porque não sabia, sim, isso que é tão maravilhoso nele se perde. se perde. Porque aquilo que recebe a nossa atenção cresce. É como você ter 2 vasos de flores. Se você nutre, coloca água somente em um vaso, somente o vaso que vai receber a água vai crescer. Se é o vaso da crítica, se é o vaso das dificuldades e dos desafios, os desafios vão aumentar cada vez mais, porque a criança começa a se sentir incapaz, porque ela começa a se sentir pouco amada, ela começa a se sentir inadequada, burra. E É, ele. Não, pode falar, Paula, não é depois eu isso. falo. E eu acho maravilhoso quando eu ouço essa virada de chave, né? Então, É uma o virada. quanto você agora consegue, com conhecimento adequado, você consegue nutrir isso que é maravilhoso no seu filho. Sim, ele falava muito, muito, muito. Tanto que a escola até chegou a falar para mim, me chamar mais de uma vez para conversar por causa disso, a escola do ano passado. Eu sou burro, eu não consigo. Eu vou me matar mesmo, porque ninguém gosta de mim. Ele falava essas coisas. E a escola achava que ele ouvia isso dentro de casa, mas não. Sim. Mas eu acredito que as críticas que às vezes eu mesma dava para ele foram alimentando isso nele. Então diminuiu muito isso. E agora, quando ele fala, por exemplo, eu não consigo, mamãe, consegue, filho. Ah, mas eu errei. Não tem problema, a gente tenta de novo. Falei, nem sempre a gente consegue de primeira. Você vai errar várias vezes, mamãe também erra, né? E quando eu erro com ele, quando eu perco o controle, ou quando eu peço desculpa.
filho, você me perdoa? Eu falo, é que a mamãe também erra. Eu falo, mamãe também não é perfeita. E Então, os assim, nossos. tirei um pouco a capa da Mulher Maravilha, de Exatamente. achar que eu sempre tinha que acertar com ele. E eu sei que às vezes eu vou errar e, e vou ter que reconhecer meu erro. E ele aprendeu também. Então, quando ele às vezes faz alguma coisa que, ou ele tem aquele chilique, eu deixo, às vezes eu deixo, porque às vezes eu sei que ele precisa pôr para fora. E aí depois ele vem, eu não gosto de você, eu não te amo. Tudo bem, filho, eu amo você. Eu amo você do jeito que você é. Eu só falo isso e deixo ele ter a crise. Daí a pouco ele vem, me abraça, me perdoa pelo que eu fiz, mamãe. Nem sempre eu consigo me controlar. Então é difícil para mim. Aí eu abraço ele, tudo bem, filho. Da próxima vez a gente tenta de novo. E eu não critico mais ele, porque eu sei o quanto é difícil para ele se autocontrolar. Então, e ele sabe, e ele tanto que ele sabe que ele às vezes fala, mamãe, é que o TDAH fica na minha cabeça, às vezes eu quero, eu falo, não, eu vou, José se controla, mas lá dentro eu não consigo. Então ele entende. E uma criança de 6 anos ter essa sensibilidade, ele chegou para mim e falou, mãe, você fala para a mãe do... Tem um menininho que mora aqui na rua, que é muito agitado, só que ele é um TDAH um pouco agressivo, né? O José nunca foi agressivo, ele nunca foi de bater. Então, eu tenho ele... Nunca foi de brigar, de... E esse menininho é. Ele fala, mamãe, você apresenta a Paula para ela. Manda o link do curso, porque a mãe dele precisa fazer. Mamãe, ele precisa tomar remédio. A mãe dele acho que não entende isso. Que bonitinho, Paula! Mas olha que Então, importante, olha que importante, olha que coisa por trás dessa fala. Eu reconheço, se eu pudesse traduzir essa fala, seria mais ou menos assim: olha, mãe, você não sabia, e você foi buscar conhecimento e você aprendeu. Aquela mãe também não sabe, mas ela pode aprender. sim, Olha como as crianças percebem o nosso movimento. Olha como as crianças percebe. não só percebem, como se espelham na gente, né? E olha, você falou sobre erros. É que quando você erra, você pede desculpas. Os pais, eles criam a ideia, né, de que precisam acertar o tempo todo. E que imagina, eu vou pedir desculpa para o meu filho? Claro que não, eu sou pai, eu sou mãe. E não existe maneira mais genuína de ensinar a criança a errar e o que fazer com o erro, aprendendo. Quando a gente faz, filho, errei, filho, eu me descontrolei, eu não deveria ter gritado nesse momento, desculpa, eu vou tentar fazer diferente numa próxima vez. Quando você mostra para o seu filho como é pedir desculpas e como é lidar com as próprias emoções, a criança aprende, porque ela aprende fazendo, vendo, observando. Ela não aprende ouvindo. E a gente muitas vezes quer ensinar através de um mimimi absurdo, aquela lição de moral que não serve para nada e nem para ninguém, porque a criança prestou atenção na primeira frase e não prestou mais atenção em nada mais. Então, o que Sim, você está fazendo, Paula, é transformador. Quando você pede desculpas para o seu filho, quando você mostra para ele que que você também erra, e as crianças são capazes de tolerar as nossas falhas, você ensina para ele que ele também pode errar. E que ele também pode pedir desculpas quando cometer um erro. E que ele pode, assim como você está aprendendo a ser uma pessoa melhor, primeiro para si mesma e depois para ele também pode aprender a ser uma criança melhor. Ah, gente, fala sério se isso não é lindo. esses dias ele fez chegou, brigou comigo, mas foi porque ele queria fazer algo que eu falei que naquele momento, o YouTube. Porque ele tem 30 minutos de YouTube por dia e agora nas férias a gente liberou 1 hora para ele. Porque senão
só fica o dia inteiro. E criança tem que brincar. Então a gente coloca ele para brincar mesmo. Tem que brincar, tem que colocar a imaginação. Ele gosta muito de jogo da memória, então quase todo dia eu jogo jogo da memória com ele, jogo da velha, ele adora. E aí eu falei para ele que, olha, já está na hora de desligar o YouTube. Geralmente, agora ele vai lá, já coloca ou na Netflix, ou desliga e vai brincar. E esse dia ele falou, não, eu não vou desligar. Eu falei, mas nós temos um combinado. Aí ele falou assim, desligou e falou, eu odeio você. E saiu brigando, batendo pé, xingando. Aí eu não falei nada. Continuei fazendo minhas coisas, daí a pouco ele voltou, ele me abraçou. Mamãe, me desculpa pelo que eu falei, eu agi por impulso. Ele falou, eu não queria ter falado aquilo, é porque eu fiquei com muita raiva, porque eu queria continuar assistindo no YouTube. Eu virei, eu te entendo, filho. Eu falei, eu entendo você. Mamãe te perdoa. Falei, só que a mamãe, posso te explicar uma coisa? Senta aqui, se você quiser me ouvir. Ele falou, eu quero. Eu falei, nem sempre as pessoas lá fora vão te entender. Então, por isso que é legal você aprender a se controlar. Porque a mamãe, a titia, o papai vão sempre te perdoar. Mas às vezes lá fora, seus amiguinhos, seus colegas na escola, eles não vão te entender e eles podem ficar magoados e não querer mais ser seu amigo. E aí você vai ficar chateado. Eu falei, você entendeu por que a gente tem que aprender a se controlar? Aí ele falou, entendi, mamãe. Então, eu acolhi, aceitei as desculpas, mas expliquei para ele que o problema não é só o mundo aqui dentro, né? Porque dentro de casa ele está acolhido, mas lá fora nem sempre ele vai estar. Então ele vai ter que aprender a se controlar. E aí, às vezes ele fala, mãe, como que eu vou conseguir aprender a controlar o TDAH sem... Porque eu explico para ele que ele não vai tomar remédio pela vida inteira. Sem o remédio, eu virei, você vai aprender. Virei, por isso que você está indo na psicóloga, por isso que você vai começar a ir na psicopedagoga. Eu virei para você aprender. Eu virei, você vai aprender e você vai conseguir, filho. E a mamãe vai estar sempre do seu lado. E eu falo para ele, não importa o que você faz, seja certo ou seja errado, conta para a mamãe. Mamãe não vai te julgar. Porque as pessoas erram. E eu vou estar sempre te apoiando. E se você errar, eu não vou te julgar. Eu vou te mostrar outro caminho que você poderia ter seguido. Então, hoje eu vou com essa conversa para ele, né? E eu me lembro que o ano passado, quando eu chegava na escola, a professora falava, José fez isso. Eu já virava para ele, você vai ficar uma semana sem celular. Para você aprender que não pode fazer isso. E eu afastei o meu filho de mim, em vez de ter ele perto de mim. E hoje eu estou trazendo ele de novo para perto de mim. Porque hoje ele confia, ele fala, não, eu posso errar, que a minha mãe não vai me julgar. Que a minha mãe vai me ajudar. Né? Ela não vai me bater se eu contar para ela que eu fiz isso ou aquilo na escola. Então, hoje isso me dá tranquilidade, dele saber que ele fala, mãe, você é minha melhor amiga. Eu te amo. Ele fala o tempo inteiro, eu te amo tanto. Aí esses dias ele me abraçou. Obrigado pelo que você está fazendo por mim. Obrigado por cuidar de mim. Ah, que lindo, Paula. Então, assim, se todos pudessem, assim, fazer o seu curso, ou pelo menos quem não puder fazer, ouvir as suas lives, mas eu acho que os pais, porque tem muitos pais que têm, até na sala do José, eu dei, na última reunião, eu pedi para falar, porque alguns pais receberam ali encaminhamento para as crianças, né? E eu falei para os pais, não tenham vergonha, o TDAH não é que a criança é burra ou ela não sabe. Eu falei, o TDAH não é uma doença que torna a criança incapaz. Eu falei, não tenham vergonha de encarar, o meu filho tem TDAH, ou o meu filho tem TOD, ou o meu filho... Eu falei, pelo contrário, ajudem os filhos de vocês. Eu falei, façam algo para mudar a vida deles, porque não é de vocês, é a deles. E eles têm direito de ter uma vida melhor, eles têm direito de não ser julgados, né? O tempo inteiro de alguém apontando, né? De poder ter uma amizade e poder manter essa amizade, cultivar essa amizade.
né? E isso é por eles. Eu falei, façam não por vocês, por eles, não pela escola. Falei, porque ele vai estar passando aqui pela escola, o ano que vem está passando por essa série, o ano vai passar por outra, cada ano vai ser uma professora, e de vocês ele vai ser a vida inteira. Eu falo, então, assim, é muito triste chegar lá na fase adulta e você ver o tamanho dos prejuízos. Eu vejo por mim, e assim, eu não culpo meus pais naquela época, estou com 40 anos, há anos atrás não se tinha isso. Mas eu vejo prejuízos que eu passei na escola, sabe, de professor falando, você é burra, não consegue fazer, repetir de ano, repetiu também porque é burra. E da minha família eu sempre tive apoio, mas lá fora não. E eu não aprendi a me defender. Eu fui aprender hoje, né? Depois de adulto, depois de uma série de prejuízos. Então eu preciso ensinar o meu filho a se defender do mundo e a se defender do julgamento das pessoas. Esses dias ele falou que uma menina na escola, na sala, chamou ele de lerdo, porque todo mundo já tinha terminado a atividade e ele não. E ele chorou, né, na sala por causa disso. E eu falei, da próxima vez, filho, você fala para ela, cada um tem o seu tempo. Não tem problema, filho, se você é o último. É o seu tempo. Não é o dela, e nem o da professora, e nem o do outro aluno. E eu já fui na escola e já conversei. Eu falei, meu filho tem direito ao tempo dele. Né? Então, hoje, por exemplo, para escovar o dente, eu sei que ele demora muito. Ele abre a torneira, ele fica vendo o fiozinho da água pingar, ele molha a escova, aí ele anda pelo banheiro com a escova. É o tempo dele. E aí ele vai lá. Então eu só falo, filho, o dente, foco. O dente, foco. É mesmo o dente, escovar. Então, não adianta ficar, por exemplo, José, vai pegar a meia na gaveta. E aí ele vai pro quarto, esquece que ele tem que pegar a meia na gaveta. Filho, vamos lá fazer junto. Né? Então não adianta. Hoje eu via que eu brigava e cobrava ele de muitas coisas que o cérebro dele funciona diferente. Então não adianta eu fazer isso. Eu preciso ensinar ele a como controlar isso e como fazer de maneira diferente. Porque ele não vai estar o dia inteiro, 100% medicado. E quando ele não tiver, ele precisa aprender a conviver com aquilo. Né? E a gente precisa aprender, a gente como pais precisa aprender e precisa aceitar. Eu acho que a aceitação ela é maravilhosa. Quando eu aceitei e quando eu pude... Porque muitas vezes eu me culpei. Eu falava, eu estou errando com meu filho, eu estou mimando meu filho. O que que eu fiz? Sabe? O que que eu fiz? O que que eu errei na educação dessa criança? E hoje, eu vejo que eu não errei em nada. Tá tudo certo. Do jeito que tem que ser. Eu acho assim, que gratidão eu ter te conhecido e poder mudar. E poder descobrir que pode ser diferente. Né? Não precisa ser doloroso. Ninguém merece viver esse sufoco. Não. Não precisa ser um caminho doloroso. Pode ser um caminho leve. Vai ter dificuldades, vai ter pedras no caminho, e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Porque, como você fala, é pro resto da vida. Né? É pro resto da vida. E ele, se Deus quiser, vai chegar um adulto diferente do que eu cheguei. Né? Sem nenhuma crise de ansiedade. Porque ele vai aprender, ele tem uma mãe que, assim, o que eu puder fazer, eu até consegui aqui, porque a cidade, eu moro em Jaguariúna, e não é uma cidade muito grande. Então, eu consegui com um vereador, eles estão com um projeto, ele está com um projeto na Câmara Municipal aqui na cidade, e eu sou muito amiga desse vereador, para isenção ou diminuição de contas de luz para crianças, para casa que tenham crianças especiais, né? E aí
eu apresentei para ele a lei do TDAH e falei para ele para a gente tentar fazer um projeto nas escolas de conscientização dos professores, dos profissionais de educação, né? Porque não é obrigação da escola mudar as crianças. Acho que isso tem que ser o pai, mãe, tem que ser. Mas a escola tem sim a obrigação de entender a dificuldade de cada criança. E muitas escolas não têm, né? Elas preferem, tipo, tira o seu filho daqui e põe em outra escola, então, já que aqui não tá bom, É do que verdade. poder se adaptar para aquelas crianças. Então, ele acatou minha ideia, né? Tanto que eu estou insistindo com ele para a gente trazer você para dar palestra. Eu vou, hein? Só me chamar. Eu estou insistindo com ele isso, para você dar palestra, porque em uma semana daria para dar palestra no Teatro Municipal aqui para todas as escolas. E eu estou insistindo com ele isso, eu falando, ó, a gente precisa trazer a Paula para dar palestra, para ensinar os profissionais o que é o TDAH. E por que aquelas crianças, que esses dias eu estava conversando com uma professora, e ela falando, gente, aquele moleque é insuportável. Ela falou, olha aquela criança de uma professora no meu local de trabalho, que ela foi lá, e eu falando de um menininho que mora na minha rua, e ela falando, gente, aquela criança é terrível. Eu falo, mas você sabe por que ele é assim? Ele tem TDAH. Aí ela ficou olhando para mim e falando, ah, mas não é possível que o TDAH é só a hiperatividade, não é possível que a criança seja tão disciplinada daquele jeito. Aí eu falei, mas você é professora, você devia buscar isso, né? Devia buscar saber. Mas não, Então, assim, aí eu acho que os pais não podem deixar, né? Assim como você foi buscar, Paula, as pessoas não podem deixar esse conhecimento na mão das escolas, porque isso sim, não vai acontecer. não vai. Deveria, mas é uma realidade que a gente não vive e não vai viver tão cedo. Então a gente Não. precisa se informar, até porque o interesse maior é dos pais, Nossa, não é da escola. Aquela criança, ela transita pela escola e pelos professores. Um professor que tem uma tolerância maior, ele vai levando, administrando ao longo do ano, e no ano seguinte, essa criança vai para outro é outra profissão. Então não adianta esperar que a escola tenha todos os recursos, todas as ferramentas para direcionar a criança e a família. Não vai acontecer. Sim, mas eu acho assim que se os professores tiverem Claro, e tem o muito mínimo do professor, conhecimento, Paula, tem muito professor né? interessado. Tem muitos professores que assistiram a jornada TDAH infantil e adolescente. Tem professor fazendo seu curso, fazendo. Fazendo um curso. Na turma 14, nós temos uma psicopedagoga. Ela não é mãe, ela não é pai de nenhuma criança, de nenhum adolescente, mas ela foi buscar conhecimento. Então, assim, existem muitos professores interessados. Mas eu acho que o maior interesse é sempre da família. Da E família. quando o professor não tem conhecimento, mas se ele tem disponibilidade de pelo menos ouvir esses pais e de aprender com esses pais, já é incrível. Já é incrível você Sim, marcar uma reunião com a escola, com os professores, com a coordenação, e você, enquanto mãe daquela criança, porque você é especialista no José Antônio, você sabe mais dele do que qualquer pessoa nesse mundo, quando você marca uma reunião e você chega com conhecimento. Olha, TDAH é isso, eu percebo esses prejuízos do meu filho, e eu acho que a melhor maneira de atender esses prejuízos e de diminuir esses prejuízos é seguir por esse caminho. O que vocês acham? Como é que a gente pode seguir? Isso é maravilhoso, né, Paula? E a gente só eu fiz consegue isso. isso na escola do José. Então, é maravilhoso isso. E, e a escola dele, graças a Deus, assim, a escola dele é uma escola que está muito aberta para ouvir, né? Tanto a coordenação quanto a diretora, a professora, são bem acolhedoras. Então, assim, o José teve um acolhimento nessa escola que ele, infelizmente, não teve na outra, mas por falta, talvez, disso daí, da empatia,
eu acho que do professor, né? E ele, como ele não tinha laudo também, ele não tinha como brigar por nada, né? Porque ele não tinha um laudo, hoje ele tem um laudo, né? Então eu posso brigar, eu posso questionar, eu posso ir atrás, que nem a própria diretora da escola veio me falar. Ela falou, você sabe que agora não, mas quando o José estiver mais para frente, o José tem direito a professor leitor nas provas. Ela falou, então você pode requerer isso na Secretaria de Educação, porque é um direito dele. A própria diretora me falando, né? Porque o professor leitor para ajudar na interpretação, que é o que o TDAH tem muitas vezes dificuldade, né? Que nem ele é muito bom em matemática, mas ele tem muita dificuldade no português. Em matemática ele faz cálculos mentais, ele é ótimo. Mas no português ele tem dificuldade. E é engraçado aquele exercício que você fez de trás para frente, fiz com ele, com a medicação e sem a medicação. Os resultados são totalmente diferentes. Porque a medicação organiza o cérebro, né? É. Ai, Paulinha, olha, eu ficaria aqui o dia todo conversando com Também. você. O pessoal que tá aqui tá amando. Tá todo mundo falando que bate-papo bom, que delícia ouvir. É muito bom te ouvir, porque você tá contando com muita serenidade todas as transformações que você alcançou e alcançou através de um conhecimento. Não foi difícil? Você entrou no curso quando? Em maio? Foi maio. Maio. Turma 14, maio. Estamos em Uma julho, 14. ou seja, 2 meses depois. Olha quantos relatos lindos e transformadores você está contando, compartilhando aqui com a gente. O que significa que pode parecer complexo, impossível, mas não é. E Não muitas é. vezes pequenas mudanças, mudanças sutis, mas que, nossa, causam um impacto muito positivo na vida da criança. Eu quero te parabenizar por ter se tornado essa mãe aprendiz incrível, maravilhosa. Quero te parabenizar por ter tomado a decisão de iniciar esse movimento crescente do aprendizado, que, como você mesma disse, os desafios não param e eles não vão parar nunca, porque o Não. ser humano ele é dinâmico, ele não está pronto, ele não está acabado. Então, esse dinamismo faz com que a gente tenha que se adaptar às demandas existentes. Só que quando você tem repertório para isso, fica mais fácil. Os desafios, eles continuarão, mas hoje você sabe como lidar com eles. E isso é incrível. O mérito é Sim. todo seu, porque você tomou a decisão de mudar, você tomou a decisão de fazer diferente. Parabéns mesmo! Só tenho a agradecer, porque assim, sem você isso não seria possível. Então, você ter conhecido você foi realmente um presente na minha vida que eu quero carregar pelo resto da vida. Você é maravilhosa. Você que está de parabéns por ser uma pessoa que transforma a vida de tantas pessoas. Obrigada, Paula. Obrigada mesmo. Eu espero que você permaneça nesse movimento crescente do aprendizado, que você não pare e que Não, esteja com nutrindo certeza. tudo aquilo que o José Antônio tem de bom, viu? Parabéns. Obrigada, Paulo. Um abraço. Um beijo, querido. Um beijo para o José também. Beijão. Tchau. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Ah, que bate-papo bom! Como é lindo e emocionante, né? Você ver alguém que já alcançou as mudanças que você está desejando. Porque isso te dá um entendimento de que é possível, de que não é tão difícil assim. Dá um entendimento de que você não está sozinha no mundo vivendo todos esses desafios. Existem pessoas vivendo desafios muito parecidos com os seus, ou até piores. E que é possível fazer diferente, é possível ter uma vida mais leve, é possível ter uma relação mais harmoniosa, mais equilibrada com o seu filho, com a sua filha. Eu vou falar aqui, vou tirar algumas dúvidas que eu fui lendo ao longo da nossa live, algumas pessoas perguntando sobre o curso.
As inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas. O curso é o curso que a Paula fez. Ela é da turma 14. Ela entrou no curso em maio. E 2 meses depois, 8 semanas, apenas 8 semanas, ela já mudou completamente a sua postura em relação ao José Antônio. Ela começou a lidar com as birras, com os descontroles emocionais de uma forma totalmente diferente. E tudo isso tem uma consequência muito positiva na vida da criança, porque ela começa a se desenvolver de uma forma saudável, de uma forma positiva. Você dá liberdade para a criança se desenvolver bem, porque você vai sendo contorno, você vai margeando esta criança, este rio. Aliás, é um rio intenso. A criança com TDAH, quando comparada a um rio intenso, movimentado, e ela precisa o quê? De margem. E aí, com o conhecimento adequado, você dá essa margem, você oferece esse direcionamento. No curso, você vai ter a oportunidade de cuidar dos seus sentimentos, das suas frustrações, das suas dores, dos seus sonhos, de entender onde você está nesse lugar, porque, como a Paula vivenciou, ela recebeu um diagnóstico, uma receita e ficou extremamente perdida, angustiada. Então, os primeiros módulos do curso, eles foram desenvolvidos justamente para isso, para cuidar de você e desse desespero, dessa angústia, dessa frustração, enfim, e de tudo que vem com um diagnóstico. Depois desses primeiros módulos, onde eu cuido de você, eu começo então a compartilhar muita informação a respeito do TDAH. Como é que funciona o cérebro de uma criança e de um adolescente com TDAH? Onde estão as maiores alterações? Quais são os tipos de TDAH? Os níveis? Enfim, por que a criança com TDAH ela quer tudo imediatamente, não consegue esperar? O porquê que a criança com TDAH tem uma necessidade muito grande de se manter em movimento? O porquê que a criança com TDAH não consegue... A criança e o adolescente, falo criança, mas é o adolescente também. Por que a criança ou adolescente não consegue escolher onde prestar atenção, não consegue se manter concentrado por muito tempo? E aí você vai entender todo o funcionamento cerebral do seu filho. Por que ele faz birras? Por que ele se descontrola emocionalmente? Por que tem atitudes agressivas? Aí vem o módulo tratamento, que eu falo sobre o tratamento do TDAH sob uma perspectiva multidisciplinar, ou seja, vários profissionais e cada profissional trazendo aí a sua contribuição. Depois tem várias técnicas para você aumentar a consciência do seu filho a respeito do transtorno, das emoções dele, para que ele possa se desenvolver bem, para que ele possa ter uma autoestima fortalecida. E aí você vai aprender a fazer uma rotina, um sistema de recompensas que a Paula mencionou e que está dando super certo. Como fazer combinados, enfim, gente, como estudar com uma criança com TDAH, um adolescente com TDAH. Tem tudo, absolutamente tudo nesse curso. Além disso, tem vários profissionais que complementam o curso, que dão aulas. Então, tem profissional, tem um psiquiatra infantil, uma psicopedagoga, uma terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, educador físico, psicólogo especialista em birras, psicopedagoga. Tem vários profissionais que complementam e que dão esse apoio e esse suporte para você caminhar. Eu vi aqui alguém falando, meu filho, ele tem seletividade alimentar, tem sensibilidade na cabeça, isso tudo pode estar relacionado à integração sensorial, por exemplo. E a Silvinha, que é uma terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial, ela dá uma aula lá no curso para falar sobre isso e como lidar com isso. Crianças com TDAH, não todas, mas parte delas apresenta uma alteração na integração sensorial. Então, é um curso completo. Você vai ter aulas comigo e aulas com outros profissionais. O curso ele é gravado, você pode fazer de onde você quiser, adequar o curso à sua rotina. Ele fica disponível por 1 ano. E além de todas essas aulas, você terá 4 mentorias ao vivo e online comigo. Cada mentoria, cada encontro gira em torno de 4 horas. Pelo menos 4 horas. E aí é uma grande oportunidade de você contar
os seus desafios, contar a sua história, tirar dúvidas comigo, porque aí nessas mentorias eu converso com os alunos. Você terá 8 semanas de suporte, né? Ao longo dessas 8 semanas você poderá me enviar o WhatsApp, mandar áudio, fazer o que você quiser, no horário que você quiser, manda sua dúvida, tá assistindo o curso e ficou com uma dúvida, não quer esperar a mentoria, grava o áudio, me manda, eu respondo. É um curso completo. É um curso para crianças e adolescentes com TDAH, crianças e adolescentes com suspeita de TDAH, crianças e adolescentes com diagnóstico e sem diagnóstico. É um curso para crianças com TDAH e TOD, crianças com TDAH e TEA, crianças com TDAH e ansiedade, crianças com TDAH e transtornos de aprendizagem, crianças com TDAH e síndrome de Down, crianças com TDAH, todas as crianças que têm características com TDAH e que têm algum tipo de comorbidade. Esse curso vai atender, vai te ajudar a lidar com esses desafios. Esse curso é para pais, não é para criança e nem para o adolescente. Não são eles que irão fazer o curso, são os pais que irão fazer o curso. Porque quando você muda, o seu filho muda junto com você. É impressionante. É isso, gente. As vagas estão abertas. Você tem a oportunidade de caminhar ao meu lado, de ser direcionada por mim. Basta você tomar essa decisão. E eu acho que segunda-feira é sempre um belo dia para começar diferente, para fazer diferente, para começar de novo. Se achegue, se achegue. A live vai ficar salva, pode mostrar para o marido, para o esposo, para a esposa, para o papagaio, para o periquito. Tá bom? Vou deixar essa a live salva. Um beijo, gente. Amanhã tem mais, hein?